esta parlamentar teria comentado: nossa, o do Vorcaro é grande. Ele lançou a candidatura sabendo que tinha o negócio do celular, que a federal pode vazar, a própria defesa do Vorcaro pode ter isso armazenado numa nuvem. Ele sabia que tinha. Ele não deixou a direita ter uma candidatura competitiva com apoio do Jair Bolsonaro, lançou a dele sabendo e mentiu para todo mundo lá dentro. Putz, então é isso que tá pegando, então. Isso seria interessante ouvir o Kim como falando. tá repercutindo isso no Congresso, né? Como que tá repercutindo isso? Não, dentro da base bolsonarista, assim, ninguém tem coragem de falar publicamente, porque como o bolsonarismo é uma seita em que se você coloca o pezinho fora para qualquer crítica, mínima crítica que seja, você é destruído politicamente. Então, assim, em regra, os bolsonaristas, eles dependem 100% para se eleger, para ter relevância, do apoio ao Bolsonaro. E assim, todo bolsonarista que eu conheço tem críticas a fazer ao Bolsonaro. Alguns deles mais, outros menos. Mas nenhum deles faz publicamente, porque o bolsonarismo tem essa característica de seita, de destruir e de tratar como traidor qualquer um que tenha uma crítica pontual, qualquer um que tenha um mínimo de discordância. Inclusive, quando saiu o Partido Missão, um deputado bolsonarista veio falar para mim o seguinte: ó, Kim, eu tô com inveja de vocês. E eu falei: não, por que você está com inveja? Que a gente tem um partido próprio agora, vocês estão dependendo aí do Valdemar? Ele falou: não é nem isso. Estou com inveja de vocês porque vocês não precisam acender uma vela para o Deus Sol toda semana, né? E ele se referindo ao Bolsonaro, dizendo que qualquer um que se destaca, você não precisa nem criticar o Bolsonaro, mas se você se destaca lá dentro e começa a se tornar uma ameaça, você também é destruído. Então, dentro dos bolsonaristas, todo mundo que eu falo nos bastidores acha que o Flávio está envolvido, acha uma deslealdade o Flávio não ter preparado os próprios aliados para a porrada que veio, acha que a resposta do Flávio foi muito fraca e acha, como o Sam bem colocou, muito ruim que primeiro o Flávio tenha dito que era mentira e depois fosse obrigado a admitir porque foi confrontado ali com as mensagens e que ele, como a Madeleine bem colocou, ele já sabia que a polícia tinha tudo isso e que eventualmente iria vazar, porque ele trocou mensagens com o Vorcaro, né? Então, tudo isso causa um mal-estar muito grande no bolsonarismo, que já estava abalado, principalmente a alta cúpula ali do Centrão, que é aliado do Flávio Bolsonaro, já estava muito abalada com a busca e apreensão do Ciro Nogueira e com a eventual prisão do Ciro Nogueira, que é um dos principais líderes do Centrão, é um cara que está aí envolvido em escândalo desde que eu era criança, e agora com esse batom na cueca do Flávio Bolsonaro, e também agora do Eduardo Bolsonaro, com o advogado dele sendo gestor tanto do fundo que administrava o recurso que recebia do Vorcaro, como de outro fundo que comprou a casa que o Eduardo morou, tudo isso foi um baque muito grande e que gera uma insatisfação grande dentro do bolsonarismo. E eu acho que esse silêncio dos bolsonaristas em relação ao Flávio, né, ou passada de pano pública, tem gente que prefere ficar quieto, tem gente que está se posicionando, repetindo o discurso do Flávio. Mas eu acho que isso tem prazo de validade. Por quê? Quando o Bolsonaro morrer, não existe mais uma figura... Você está desejando a morte do Bolsonaro. Foi isso que eu entendi, né, Madá? Não do Bolsonaro morrer. Por que do nada você falou isso? Aproveita que você está aí com dois jornalistas e peça aulas de interpretação, seu desgraçado. Só quis fazer um corte aqui, desculpa. Só quis fazer um corte. Quem deseja a morte de Bolsonaro, mas ele não deseja. Não. Tá bom, continua. Quando ele morrer... Eu disse, quando o Bolsonaro morrer, da mesma maneira que quando o Lula morrer, o petismo vai entrar em parafuso, mas eu acho que menos anota do que aí, o bolsonarismo. Quem deseja a morte de Lula e Bolsonaro para Renan ser eleito. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Continua. Aí a Érica Hilton vai vir censurar o seu podcast falando que você está incentivando o discurso de ódio. Não, desculpa. Deixa só o Bolsonaro. Tá. Então... Que aí pode. Aí é só o Bolsonaro de expressão. Pode. Então continua. Se falar do Lula aí não. Aí a AGU de censura. Valeu. Continua aqui. Não vou mais interromper. O que eu quero dizer é que quando o Bolsonaro morrer, se o Bolsonaro vivo hoje, você já tem o Eduardo brigando com o Flávio, e Eduardo e Flávio brigando com Michele, verdade. Carlos brigando com o Eduardo, e cada um deles dizendo que está fazendo a vontade do pai. Imagina quando o Bolsonaro morrer
e aí não ter, de fato, mais comando nenhum. Porque hoje existe um comando, mas com um ruído muito grande de comunicação, porque o Bolsonaro tem as limitações para falar com as outras pessoas. Quando ele morrer, todo mundo vai sair falando, olha, antes dele morrer, a Michelle vai falar, ele falou para eu apoiar tal. O Flávio vai falar, não, ele falou para eu apoiar tal. O Eduardo falou para eu apoiar tal. O Carlos falou para eu apoiar tal. O Tarcísio vou falar para apoiar tal. Então, assim, as críticas públicas, o Nicolas vai por outro caminho, o Nicolas já está brigando com o Eduardo. Então, assim, eles vão começar a se matar brigando pelo espólio do bolsonarismo e não vai ter mais aquela figura com mão de ferro que obriga todo mundo a esconder suas críticas, porque o incriticável agora é o Flávio, porque ele tem a bênção do Jair. Quando o Jair morrer e ninguém mais tiver uma bênção ou ninguém mais souber quem é o abençoado do bolsonarismo, todo mundo se sentirá legítimo para ser esse abençoado e para criticar os outros candidatos à bênção. Né? Eu queria... O Sam, você sentiu isso também? Porque quando eu entrevistei o Flávio aqui, me deixou claro que é o que o Kim falou, ele tinha a bênção assim, o Eduardo queria uma coisa, a Michelle quer outra, mas aí chegou o Bolsonaro e falou, não, é você... Eles fizeram um acordo lá e todo mundo meio que baixou a cabeça a contragosto. É isso mesmo que você sente? Exato. E tem mais uma questão que, obviamente, quando a gente tá falando de Jair Bolsonaro, no momento a gente tá ouvindo de terceiros, porque o Jair tá incomunicável. E só colocar mais uma questão. No final do ano passado, o Kassab esteve aqui e deixou muito claro que o preferido dele era o Tarcísio, né? Exato, mas pelo menos o que eu escutei de terceiros, como eu tô falando, né, tá. é que o Bolsonaro em si também ficou muito irritado com essa situação envolvendo o Vorcaro. Que ele reagiu mal a isso, porque, de fato, ele fez uma escolha, isso sai... E você acha que ele não sabia também? Provavelmente não, né, Madá? Assim, você acha, Madá? Tem aí um ruído de comunicação que a gente não tem como apurar no momento. A gente não tem como perguntar pra ele, né? E também tirar o celular do Bolsonaro. O que está acontecendo agora é uma mudança tecnológica. A família Bolsonaro continuou fazendo o que sempre fez a vida toda. E outros políticos também, de esquerda, de centro, Ciro Nogueira. Só que agora fica tudo registrado no celular. Então, a gente não sabe o que acontece com o Bolsonaro. O Bolsonaro, em 2021, fez um tweet sobre um tal de Daniel que promovia festas com os poderosos. Você leu isso aí, né? Promovia festas com os poderosos e depois gravava tudo para chantagear as pessoas que estavam no poder. Isso em 21, tá? É um negócio longo, que aí ele fala de Cuba, não sei o quê, mas o negócio é que ele falava Daniel e as festas. O outro, que era sobre o Vorcaro mesmo, é quando em 24, 2 funcionários da Caixa Econômica Federal impediram o governo Lula de absorver o banco do Vorcaro. A Caixa ia comprar. 2 funcionários deram parecer contrário, porque tinha muita operação suspeita, funcionários de carreira, tá? Sabe o que aconteceu? O Lula demitiu os 2. O governo do Lula demitiu os 2 funcionários. Nossa. Em 24. E aí o Bolsonaro postou sobre isso. E, inclusive, nas primeiras escutas do Vorcaro, que é a escuta dele com a moça lá, a história da Peleleca, é que depois do Peleleca ninguém lembra mais nada, né? Mas ali no meio tem ele reclamando que o que o Bolsonaro falou tinha atrapalhado muito ele. Então, assim, pode ter mudado de ideia, pode não saber. Na verdade, nós não temos como saber em que pé ficou esse negócio. Voltou atrás, não sabia, não sei. O Intercept tinha ameaçado de soltar as coisas do Eduardo. Já soltou ou não? Então, cada um vai ter a sua opinião sobre essa coisa do veículo jornalístico ficar ameaçando. Enfim, a questão é que não... Na tua opinião, o que você acha? Eu acho que não vai surpreender ninguém se mais ligações entre o Flávio e o Vorcaro vierem à tona. Eu acho que isso é uma coisa que está até um pouco consolidada, porque o próprio Flávio falou numa entrevista que podem surgir vídeos, que eu entendi da fala dele, que eram vídeos que ele mandou pro Vorcaro da produção do filme. Então, tinha uma conversa ali, tinha um fluxo de conversa ali intenso. E você pega as primeiras vezes que o Flávio falou sobre isso, ele omitiu isso completamente. Total. Ele falava como se o Vorcaro fosse um desconhecido dele, o que não era o caso. E assim, aí, eu acho que teve
teve uma ideia muito boa do pessoal do Intercept, mas foi muito arriscada, que foi acharem o Flávio Bolsonaro numa coletiva lá na STF, e o repórter deles, que é o Thales Alcântara, ele perguntou, só que isso é arriscado por quê? Ele pergunta pro Flávio, se o Flávio responde sim, eu conversava com o Vorcaro na frente de todos os jornalistas, eles perdem o furo. Só que ele negou, e aí pronto, tipo assim, eles tinham ali o Flávio negando horas antes deles publicarem a reportagem, mostrando que ele não tá falando a verdade. Tanto que ele teve que voltar atrás. Então, nesse ponto aí, foi muito inteligente o que eles fizeram de mostrar que a contradição ali ficou muito nítida, né? Então, você viu ali o bolsonarismo meio em parafuso nas horas ali, tentando entender o que estava acontecendo. Tanto que a reação do Zema veio muito nesse momento em que, cara, tipo assim, tava muito ruim e até eles tentarem construir uma narrativa, que aí vai ter gente que vai se convencer, vai ter gente que não vai, mas era uma narrativa no primeiro momento muito ruim ali também, que não se sustentava. Até a entrevista dele na Globo News no dia seguinte, ainda tinha uma narrativa muito ruim, que ele foi, tipo assim, um pouco devorado pelos jornalistas ali que estavam fazendo o trabalho deles, porque realmente, assim, o que ele falava não tinha base nos fatos. E aí, só depois que ele meio que tentou ali repetir algo à exaustão pra base, mas ficou só na base. Então, mas não combinaram o discurso, porque ele fala que foi pro filme e tem muita gente falando que não foi pro filme, né? E aí? A produtora nega, né? A produtora nega. Tem mais gente que nega. Não, o Eduardo também. Não, quem é que nega? O Paulo, o Figueiredo? Tem mais gente que nega. Não, Eduardo, Pink Cérebro, eles uma hora falam uma coisa, outra hora falam outra. Mas qual que é a versão agora deles? Aliás, eu queria até perguntar um pouquinho qual é a última versão. Qual porque que é a versão? Não tem só os 134 milhões. Não? Não. Eu sei que o Eduardo negou que foi pra casa dele, porque estavam falando que foi pra casa dele, certo? Tem esse dinheiro, tem o dinheiro daquela empresa. Mas é engraçado que o pessoal fala como a gente estivesse falando 164 mil, que também é muito dinheiro, mas estamos falando em 164 milhões por um filme. Qualquer filme é muito dinheiro. E só pontuar uma coisa sobre isso, que assim, na nossa vida pessoal, vamos supor que você precisa, sei lá, pedir R$500 emprestado. Pô, o Lene, quando me pede R$1.000, eu já falo, pô, Lene, já R$1.000? Bastante, né? Não, mas já assim, Imagina chegar pra mim, Vilela, você tem 164 milhões? Eu falo, Lene, não, então, retire esse daqui. mas aí que tá, você que tá assistindo, você vai fazer isso com quem? Com quem você tem uma confiança ali, com quem você não vai chegar num cara desconhecido e falar, me manda aí quinhentão. O Flávio Bolsonaro, ele falava, pô, meu irmão, tamo junto, não sei o quê, às vésperas do Vorcaro ser preso. Então... E isso passa um recado muito ruim pra ele, de que ele era próximo do Vorcaro, por mais que ele fale que não. Porque não era um empresário aleatório que ele tava pedindo... Eu tava pedindo R$5.000, cara. Exato. Então, assim, não se sustenta na lógica mesmo, né? E muita gente andou nesse jatinho do Vorcaro também. O que tem de gente aí que... Era a frente ampla, esse jatinho, né? Tinha de tudo. Rapaz. Você sabe que eu tenho uma oração que eu faço desde o dia que esse homem foi preso. Que é o que? Não... E assim... Que não ou tem que uma Deus foto. meta o doido na cabeça de alguém, ou que dê uma falha de computador. Ah, sim, que ninguém alguém dê tem, mas que nos dentes. faz tudo. Também acho. Eu entendo. Eu tô torcendo pra isso. Na minha Foto, vídeo, tudo. Os vídeos de Trancoso. Você imagina? Os vídeos do Vorcaro. Você imagina aquelas reuniões também do uísque lá em Londres. Imagina que legal ver aquelas imagens do pessoal tomando uísque. A reunião do uísque, não teve uma reunião que foi uma homenagem a um ministro do Supremo? E que tinha o badge ou... Ah, isso eu não sabia. Tinha um Tinha badgezinho em comemoração. Que era pro after, não, né? que era no after, quem tinha o broche, a garota de programa de luxo estava paga. Cara... Você imagina, eu queria filmagem de tudo isso. Que inveja, quer dizer, que absurdo não desses quer dizer, eu não tava lá. Que você também, olha, o Kim e o Vilela, eu achava, eles são Kim, importantes, eles são famosos. A gente não ser convidado pra essa festa, a gente não iria. Mas a gente nem ser citado. Convidado pra uma. A gente tá mal, hein? De amizade, hein? Eu achava, nossa, o Kim é importante. Nada. Vilela aí tá bombando nada. no podcast. Trancoso, loser, nada. 2 losers. Dinheiro nunca deu pra mim. Oh, nada. Nada, nem uma garrafa de uísque, nem um pacote de pipoca. Olha o fundo da sala dele, olha o fundo, tem um negócio de mangá. O cara não tem dinheiro pra passar um reboque, coloca página de mangá na parede. Primeiro respeita que isso é estilo, tá? Não é estilo feio, estilo zoado, né? Tem aqui, ó. Aqui tem One Piece, tem Boku no Hero, entendeu? Olha tem Gantz. O senhor respeita. É por isso que você não é convidado para as festas do Vorcaro. Vai chegar com esse papo. Vai chegar com o papo de mangá, de anime. Festa, Kim, ajuda aí também, né? Mas, o Kim, agora falando sério. Às vezes ele convida umas suecas cosplayer lá, não sei. Não fala de blondes. Kim, sério agora.
Cara, claro que deveria se ouvir nos corredores alguma coisa sobre essas festas, mas esses convites eram abertos ou era uma coisa de grupo secreto? Como que funciona isso? Eu tenho uma curiosidade, como são esses porões aí de Brasília? Porque, pô, mesmo que você não participe, você escuta histórias, né, o Kim? Pode falar como, assim, o que você sabe e o que você escuta de história. Não, primeiro uma curiosidade, antes que eu esqueça. A gente, em determinado momento, estava lá na sala cofre da CPMI e do INSS, todos os dados de um dos celulares do Vorcaro, um dos principais celulares do Vorcaro, né? Infelizmente, eu não consegui entrar na sala cofre antes que o Supremo mandasse retirar. Por quê? Em parte, eu acho que por causa de investigações, mas o boato forte que corre é de que o Supremo mandou tirar por causa dos vídeos das festas e não por causa de mensagens criminosas. E outra informação que correu bastante nos bastidores, também muito engraçada, é de que, eu não vou revelar aqui o nome, mas que uma parlamentar teria ingressado na sala cofre do Vorcaro e que outros 2 parlamentares teriam, em determinado momento, reparado que esta parlamentar estava assistindo a várias imagens e vídeos do Vorcaro em si, né? E aí, na saída da sala cofre, esta parlamentar teria comentado: nossa, o do Vorcaro é grande. Cara, eu não acredito nisso. Eu não acredito. Deixa eu aproveitar isso. Comentando o tamanho do Billy Liu do cara. Você imagina as imagens que deve ter então, né? Inclusive, eu queria aproveitar que o Kim deu esse gancho pra mostrar... Enfim, não é novidade porque a gente... Pra mostrar o quê? Não, Ei, calma, calma, Kim. Depois calma. meu filho vai ver isso aqui. calma, Que é isso? calma. Não.